Saudações, gente bonita, em Goiás, 18 horas e 30 minutos. Já está de noite porque, bom, nós estamos no outono, né? Perto do inverno, anoitece muito cedo. Hoje eu tirei o dia para dar uma cuidada na minha saúde, essas coisas e tal. Tinha umas coisas em aberto. Graças a Deus nós conseguimos resolver tudo. Mas enfim, eu já vou começar na voadora, porque eu não tenho o direito de alugar o ouvido de ninguém enrolando, não. Uma coisa que eu venho dizendo há anos, venho batendo muito nessa tecla, que os israelenses não são semitas, são europeus orientais. Eles não estão voltando para casa, porque o lar deles é a Europa Oriental, não é a Palestina, não é a Ásia. Que não existe povo judeu. Judaísmo é só uma religião. Sabe, isso é óbvio, isso aí deveria ser ridículo debater isso. Mas depois que as pessoas começaram a questionar até a esfericidade da Terra, né? Mas de toda forma, essa é uma das muitas narrativas inverídicas que os ocupantes da Palestina, do Estado ilegítimo, venderam. Nós sabemos que eles atacam como religião, se defendem como Estado, mentem, inventam bobagens como é uma luta de 3.000 anos. Gente, que luta de 3.000 anos? Nós já explicamos muitas vezes. Tem nada de luta de 3.000 anos, não. 3.000 anos atrás a Polônia não existia. Nem existia a Alemanha, nem existia a Ucrânia, nem Tchequia, nem Eslováquia, nem Bielorrússia. São os locais de onde vêm os Askenazi, os colonos europeus que dominaram com a ajuda dos Estados Unidos um pedaço da Ásia para criar um regime de apartheid, segregacionista e roubar a terra das pessoas. Fazendo isso aqui, ó. هاي مفاتيح الدار معتمد فيه هذا يمك. هاي مفتاح قفل، هاي مفتاح الخزانة، هاي مفتاح الحوش، هاي مفتاح الأوضة. هاي المفاتيح معتمد. حضرت 48 والله ما حصل فينا هلا حصل. حصلت 56 وال67 وال2014. والله ما صار عندنا أسف من هذه الحرب. هذه مش حرب، هذا حرب إبادة بدونها. وحضرت بقيت في حيفا لما هجرنا وطلعنا النكليز. بعد ما طلعنا النكليز هجمت علينا اليهود. والله غير بقال يمكن 50 دار صغيرة على شط البحر على حيفا. يلا قهوة حجكم نعمل. وهي كمان مفتاح يا حاج. ما بديش احتفظ بمفاتيح الدار. الله اكبر. طب ايش نتمنى يا حاج؟ ايش بتتمنى؟ بتمنى ان الله يردنا على دورنا بالسلامة، احنا اولادنا اولاد اولادنا وجميع أمة محمد المسلمين. أنا يردنا وربنا على دورنا ولو مهدبة. كذايف والله عند التخت اللي بنام فيه في الأوضة أنا وعيالي كثيفة عند الخزانة وحياة الله اللي بعزه وبدل. شوف وهي التخت القذيفة اجت من ضربت الحيطة. إني ما كذبت وأنت أعلم يا رب. بدنا نرمي مفاتيح دورنا يا غراب البيت. Bom, mas o que eles estão fazendo, as atrocidades estão sendo mostradas ao vivo, para o mundo inteiro ver. Por isso, cada vez mais países, mesmo dentro do Ocidente, estão rompendo com eles, que está pegando muito mal. Eu tenho idade para já ter visto isso. Eu vi quando o regime do apartheid sul-africano foi finalmente derrotado pela humanidade.
E se Deus me der mais um pouquinho de saúde, eu vou ver pela segunda vez a humanidade triunfando, vencendo. Mas uma coisa que eu falava sempre, os caras, eles não são semitas, não são ashkenazes, são europeus. Eu falava, na outra rede social fiz fios mostrando os estudos genéticos, históricos, arqueológicos. Falei muito o fato que o próprio judaísmo é inventado, sabe? Tem muitos poucos livros do Velho Testamento que são de antes do cativeiro. O cativeiro que não levou a população judaica, levou a classe sacerdotal dos hebreus. Entende? O povo hebreu foi extinto no 7º século. Falei isso hoje mesmo, falo isso quase todo dia. O povo hebreu foi extinto no 7º século. O povo israelita foi extinto no 7º século, antes da Era Comum. O povo israelita foi extinto no 2º século da Era Comum, que não existe há milênios. Hebreus tão extintos quanto egípcios, elamitas, sumérios, acádios, tão extintos quanto eles. E há muitos séculos não existem israelitas. Certo? Mas eu, graças a um inscrito meu, um mutual meu, na verdade, né, da outra rede social, uma mutual, na verdade, achei esse vídeo maravilhoso aqui, no qual o autor destroça a tese de que a liderança israelense seja semita. É tudo que ela não é. Deixa eu mostrar para vocês, preciso muito que vocês vejam. I show you what I'm about to show you, your mind will be blown. You're going to be blindsided. Every single Israeli prime minister has a fake name. Did you know that? I was just talking about Ben Gurion. Do you know what his original name is? It's Gruen. Gruen. He changed it to make it sound more Jewish and sound more Middle Eastern. Do you know what Netanyahu's real name is? It's not Netanyahu, it's Milkovsky. I swear to God, go and look it up. You'll find Milkovsky. That's his real name. These are, remember what Israelis are. Israelis are European Jews. They don't come from Palestine, but they want you to make you believe. They want to make believe and make you believe that they come from this area, that they are indigenous to the land, that they're so Jewish, right? Even though they have no connection. So they changed their names. Here's another one. Moshe Sharat. His name is Chertok originally. You've got Levi Eshkol. Eshkol was Shklonik. So he changed it from Shklonik to Eshkol. Then you have Yigal Alon. His original name, Peikovitz. Golda Meir, Israel's first female prime minister. Her real name is not Golda Meir. It's Mabovich. Mabovich. More like mad bitch. We have Yitzhak Rabin, right? His name is not Rabin. It's Rubitsov. Are you seeing the pattern? These are Eastern European names. Not Palestinian, not Jewish, not Middle Eastern. They're Eastern European. Okay? They're not Palestinian. They don't come from this region. Yitzhak Shamir. He's a great one. You know, Yitzhak Shamir, he's on the wanted poster because he was wanted by the British police in Palestine for terrorism. But they don't tell you that. So Yitzhak Shamir, his original name is Yezernitsky. Yezernitsky. Shimon Peres, Persky. Netanyahu, I already told you, Malikovsky. I think I said Milkovsky, excuse me, it's Malikovsky. Never, you know, it's the same point. Ehud Barak is Brog. So B-R-O-G. Brog, he changed it to Barak. Ariel Sharon. His original name is Shinerman. Shinerman. He changed it to Sharon. And Yair Lapid, who's, you still see him changing posts, his original name is Lampel. So he changed it from Lampel to Lapid. Ain't it lovely? Ain't it lovely? You know, it's like, I know half of you didn't know this. I guarantee half of you at least didn't know this stuff. I guarantee you. Because no matter how much you know about the Zionists, you will always discover new things about them, about how they obfuscate, how they lie,
how they cheat their way into taking the land, right? By hook or by crook. They're going to do anything they can. And they think that this is a way to, pull the wool over our eyes and make us think that, they belong to the region or something. Like we can't look at their faces and see, well, you look particularly different to the people that are indigenous to the land. Do you not? I mean, again, you can have all sorts of people in the Levant. You can have gingers and a pale white. It's not about that, but we know that every single Israeli government it's always been headed by and the cabinet has been filled by people who are Ashkenazi. They're not Semites. They don't come from the region. They're Eastern Europeans. They're Jews from Europe. They just don't come from this region. I don't know when they converted or whatever, but the point is that they don't come from the region. And even if they did, like let's say you're a Zionist. Let's say you actually believe, yes, this is the land of the Jews. These people are not Jewish. They are not Jewish in the sense that you think they are. They have adopted a religion from the Middle East. That doesn't mean they are the original Hebrews or people that lived there 3,000 years ago. Ironically, if you're looking for the people that lived there 3,000 years ago, guess what? They're still there. They're called Palestinians. Maybe today some of them are Christian. Maybe some of them are Muslim. But they are the original people of this land. And you're killing them and butchering them. So what does that make you? Right? Not to mention the fact, this is why we call Arabs and Palestinians Semites, because they're Semites. They come from this region. So, these people are not Semites. The Israelis are not Semites, and they are butchering actual Semites and then calling the real Semites anti-Semitic. I mean, what is that? They're such frauds. They even change the names to make themselves appear more Semitic. That's how fraudulent they are. That's how criminal they are. Shame on them. Pelo corte, porque, essa vizinhança tranquila, mas problemática. Já não posso sair filmando o que a gente vê, não nesse horário, certo? Eu moro na quebrada. Minha mãe não, graças a Deus. Eu moro num bairro tranquilo, suave na nave, mas eu moro numa quebrada. Meu barraquinho fica numa quebrada. A gente, tem que tomar cuidado com o que a gente filma. Vocês me entendem, né? Acho que é bastante provável que algumas das pessoas que me veem também moram em quebradas. Então, sabe direitinho o que eu estou dizendo. Mas voltando ao assunto. O vídeo é ilustrativo. Sabe, ele é autoexplicativo. Toda conversa desses nomes supostamente hebreus é para disfarçar o nome deles de verdade, que é de europeu oriental. Tem nome aí que claramente é tcheco, nitidamente é polonês, nitidamente é alemão, nitidamente é russo. Você entendeu? Esses caras não são semitas, eles são europeus orientais. O Estado ilegítimo nem é um Estado étnico, é um Estado religioso, fundamentalista. É a mesma coisa de você criar a sua nação para os kardecistas, né? Os kardecistas. O Allan Kardec também não era o nome do sujeito, né? Era Hipólito alguma coisa. Também é um nome inventado. O nosso lar natal é a França, é Paris. Então vamos criar a Kardeciolândia em Paris. Ou se os seguidores da Umbanda e do Candomblé no Brasil, que estatisticamente em sua maioria são brancos, resolvessem, como diz eles, voltar para o sudoeste da Nigéria, argumentando que lá é o lar ancestral deles. Cara, lá é o lugar que surgiu a religião deles. Assim como a Palestina é o local onde, depois do cativeiro da Babilônia, no 6º século antes da Era Comum, surgiu o judaísmo. Não é o lar ancestral deles. Se você não tem origem iorubá, seu lar ancestral, independente da sua religião, não é o sudoeste da Nigéria e o Benin.
Simples assim, certo? Da mesma forma, ser um europeu oriental de religião judaica não te faz ser semita. A própria palavra semita é bem recente, muito recente, e tinha uma finalidade linguística. De fato, a língua originalmente extinta, o hebraico, que deixou de ser usado pelo povo no 6º século antes da Era Comum, passou a ser usada só pela elite sacerdotal de pessoas, de homens da religião judaica. Essa língua é semita, de fato, correto? A língua é semita, mas o povo definitivamente não é. O povo é europeu oriental, vocês viram. Então, vamos supor, se eu começar a falar latim, significa que meu lar ancestral é Roma. Se eu começar a falar grego, demótico, significa que meu lar ancestral é Atenas. Se eu começar a falar japonês, quer dizer que meu lar ancestral é Edo, Tóquio. Por favor, né, gente? Que palhaçada é essa? Adotar uma religião não faz com que o meu lar ancestral seja o lugar onde essa religião surgiu. Falar um idioma não me torna etnicamente pertencente ao povo que criou esse idioma. Isso deveria ser óbvio. Até um crente é capaz de entender uma coisa dessa, se ele quiser, se você for paciente, certo? Então toda essa narrativa é fantasiosa, é uma fantasia que serve a um propósito obscuro, que é o colonialismo, que é o imperialismo. Perfeito? Então, no vídeo anterior, eu espero ter deixado isso muito claro mesmo. Assim como tem um outro vídeo nessa mesma plataforma social lá atrás, começo de maio, que mostra que a religião também é uma farsa. A religião original de antes do cativeiro não era monoteísta, certo? Havia Deus Pai, Deus Mãe e vários outros deuses. Já era só mais um. Ela volta monoteísta depois do cativeiro da Babilônia, quando, influenciados pelos iranianos, que de fato eram monoteístas, eles transformaram a religião deles num monoteísmo. E a maior parte da Bíblia não foi escrita na época histórica que eles narram, até porque não é uma época histórica, uma época mítica. A maior parte da Bíblia foi escrita depois do cativeiro, a que foram submetidos a elite religiosa. Foi depois disso que a maior parte do Velho Testamento, do Pentateuco, foi escrita, certo? Não são a história que narra. Moisés não existiu, portanto ele não cruzou o Mar Vermelho. Aliás, é altamente discutível se alguma vez o povo hebreu migrou em massa para o Egito. Isso é altamente discutível. Altamente discutível. Não é discutível que Moisés tenha existido, ele nunca existiu. E, consequentemente, se ele não existiu, é óbvio que ele não cruzou o Mar Vermelho. E a questão é, alguma vez, em massa, os hebreus foram para o Egito? Olha, muito pouco provável. Que eles tenham, no passado, vindo da Palestina, nem isso, da Palestina não, perdão, de Ur, nem isso é sustentado pelos fatos e pela boa arqueologia. Na verdade, existem estudos sérios feitos em universidades israelenses que deixam claro que as origens do povo palestino, judeu não, judeu Europa Oriental, né, Ashkenaz, as origens do povo palestino, do povo hebreu, são lá mesmo, eles são de lá mesmo. A genética diz isso. Ó, o que é o povo hebreu? É um grupo, uma tribo, igual o Jebuseu, Amonita, Edomita, é uma tribo cananeia, né, de origem, portanto, cananita, que criou a narrativa mística depois que parte da sua elite, a maior parte da sua elite, foi levada no cativeiro. Essa elite voltou, assume o controle da religião e cria narrativas mitológicas que favoreciam eles. Por quê? Tinha todo um lance religioso lá, que eles chegaram, né,
com o apoio da classe dominante persa, Ciro Grande empurrou eles à força para lá e deu a eles o direito de cobrar tributo sobre o povo nativo. Olha que loucura, o povo nativo tinha que pagar tributo aos persas e também essa classe sacerdotal. Também essa classe sacerdotal. Eles eram duplamente oprimidos e explorados. E além disso, tiveram que adotar a versão da religião dos conquistadores que vieram do Irã, com novas ideias, monoteístas e tudo mais. Se havia duas classes, basicamente, de pessoas nativas, descendentes dos hebreus. Os hebreus foram extintos. Essas duas classes eram os levitas, né, quando o grosso da elite foi levada para a Babilônia, e depois, sob domínio persa, ficou lá um tempo, voltou, havia ainda levitas, certo? Levitas eram sacerdotes. E haviam profetas, principalmente profetisas. Havia profetas homens, poucos na verdade, porque a maior parte das profetisas eram mulheres. O que é que essa nova classe sacerdotal, que criou o que a gente conhece hoje como religião judaica, Pentateuco, Torá da Babilônia, o que ela fez? Ela esmagou as profetisas e subordinou a ela os levitas. Os levitas podiam servir no templo de Jerusalém, que era comandava tudo. Pronto, que era uma religião, certo? A religião judaica. Então, a religião judaica não tem 3.000 anos, ela tem no máximo, portanto, 2.600. A religião foi criada nesses modos, é um fato histórico, arqueológico, científico. E depois, na época dos Macabeus, uns 300 anos depois disso, uns 300 anos, na época dos Macabeus, eles iniciaram uma forte campanha de proselitismo. Eles já tinham obrigado todos os palestinos da região a adotar a religião. E aí gostaram da ideia, né? Que quanto mais prosélitos, mais tributos. Eles obrigaram todos os amonitas a se converterem. E aí iniciaram um programa amplo de proselitismo, o que é muito raro na história das religiões. Muito raro mesmo. Gente, você era obrigado a respeitar o Deus do povo dominante, isso era comum. Mas você não era obrigado necessariamente a cultuá-los. Quem inventou isso, basicamente, foram os judeus. Então hoje a gente não vê os judeus fazendo proselitismo, mas eles já fizeram, e muito. Tanto que na época do Império Romano, por ocasião do censo feito no início da Era Comum, dos 24 milhões de romanos, 6 milhões confessavam a religião judaica. É um número extraordinário, porque o censo daquela época da própria Palestina dava conta que a população da Palestina, da Judéia, era de 800 mil habitantes. Então havia 6 milhões de judeus e 800 mil habitantes da Judéia. Então é nítido que 5 em cada 6, no mínimo, 5 em cada 6 pessoas que confessavam o judaísmo não eram etnicamente da Judéia. Então essa história de proselitismo é a responsável pela região ter se espalhado. Depois a civilização israelita foi destruída, né? Primeiro em Jerusalém por Domiciano, depois na Judéia inteira por Trajano. Mas eles foram para o Cáucaso, certo? Eles foram para o Cáucaso. No Cáucaso acabaram, foi para o mundo inteiro, na verdade. A história que acontece então é muito interessante. Quando Omar, o terceiro califa, conquista a Palestina para os árabes, ele restaura a possibilidade da religião judaica ser praticada. Mas diferente do que fez Ciro Grande, ou do que fizeram os Seleucidas,
ele não permitiu que essa classe sacerdotal cobrasse tributos do povo. Tributos do povo vocês não vão cobrar mais não. O mesmo. Vocês podem vir praticar a fé de vocês, mas tributos vocês não cobram. Resultado, essa elite religiosa no século VII se agrupa e se dirige ao Cáucaso. Aí sim, se dirige ao Cáucaso, consegue converter a parte dirigente. Eles sempre miraram os dirigentes. Conseguiram converter a parte dirigente dos cázaros, né? E aí esses cázaros fizeram um império lá bem no sudeste da Europa, que foi desfeito entre o fim do 10º e o início do 11º século da Era Comum. Foi por essa ocasião da dissolução do Império Cázaro que eles foram acabar naquela região da Polônia, da Alemanha, e deram origem aos Ashkenazi, certo? De lá eles acabaram se espalhando por toda a Europa Oriental. Então a narrativa segundo a qual os Ashkenazi descendem de ladinos é totalmente falsa. Ela não se baseia na evidência arqueológica, histórica, antropológica, nem genética. Os ladinos, em última instância, descendem dos Mizraim, os judeus árabes. Aí sim, os ladinos descendem dos Mizraim. Agora, os sefarditas, né, os Ashkenazi, ladinos são sefarditas. Se os sefarditas descendem dos Mizraim, ok, e os Mizraim têm alguma semelhança étnica com os antigos israelitas, um pouco menor com os antigos hebreus. Por exemplo, no Iêmen, sim, o Iêmen tinha uma colônia de judeus de origem hebraica, a mais antiga do mundo, mais até que a da própria Palestina. Enfim, os Ashkenazi, eles não têm vínculo nenhum com a Terra Santa. Os Ashkenazi são descendentes dos cázaros convertidos no Cáucaso, certo? Então toda a narrativa que envolve a criação do Estado ilegítima é falsa, é mentirosa. Então você está praticando uma crueldade inacreditável a partir de mentiras, gente. E como diz um grande líder religioso judeu, Rabi, Jesus, conheça a verdade vos libertará. Então a libertação começa com a verdade. E é por isso que certos grupos políticos mentem tanto, né? Porque eles não querem libertar, eles querem aprender. Então é isso, tenham um bom dia, uma boa noite, né?